Quando vocês vão no médico e o médico diz que você está com úlcera, com gastrite dentro do estômago, você vê a úlcera? Você vê a gastrite? Você está sentindo sintoma, você está sentindo uma dor, que necessariamente pode não ser gastrite. Está correto? Está correto ou não? O médico não erra? Erra ou não erra? Erra. Só que você não acredita quando ele fala? Então olha só, se você acredita quando o médico diz que é doença e que aquele remédio vai curar, por que você não consegue acreditar que esta água também é remédio espiritual? É isso que eu quero que vocês questionem hoje, porque é a mesma coisa. E aí o médico diz assim para você: pega essa receita, vai lá na farmácia e compra esse remédio. Tá correto? Fala, gente, vocês morreram, credo. Tá, quando você pega o remédio lá, a cápsula de remédio, você sabe o que tem dentro? Você está vendo o que tem dentro? Só que quando alguém te pergunta, foi no médico? Você fala, fui. Ele passou alguma medicação? Passou. O que ele passou? Aí vamos imaginar que seja dor de cabeça. Aí você fala assim, ele passou Doril. Você já fala na hora. Nossa, tomou Doril, a dor sumiu. Esse remédio é bom. É só isso que eu não compreendo no ser humano. Vocês acreditam nas coisas que vocês também não estão vendo quando elas são materiais, mas vocês passam uma vida inteira sofrendo para não acreditar nas coisas que são espirituais. Porque da mesma forma que eu não sei o que está dentro do remédio, eu não sei o que está dentro da água. Então se eu posso acreditar que o remédio vai me curar, eu posso acreditar que a água vai me curar. Não é a mesma coisa ou não? Alguém pode me falar o contrário disso? Você pode virar para mim e falar assim agora, não, mas o médico disse. Então eu estou te dizendo o que Deus disse. O problema é que a tua fé então no humano está sendo muito maior na tua fé em Deus. Esse é o problema todo. E por que a gente não, né? Por que a raça humana hoje acredita mais na parte material do que em Deus, por um exemplo? Porque Deus é a bondade, Deus é o bom. E a matéria, ela tende a levar você para coisa ruim. Vocês podem perceber que quando você vê uma rodinha de pessoas lá conversando, aquelas pessoas nunca estão falando de coisa boa. Elas sempre estão falando de coisa ruim. É verdade ou mentira isso? Que é por isso que eu já falei para vocês que os jornais, geralmente eles colocam na capa sempre uma manchete ruim. Porque se eles colocarem na capa uma manchete boa, ninguém lê. Quando você pega o jornal para ler, você começa a procurar notícia ruim. Se tiver lá assim, ó, filho se droga, degola a mãe e toma 1 litro de sangue da mãe, você já para. E além de parar, você divulga. Verdade ou mentira isso? Se você ler assim, filho dá um presente para a mãe porque ele ama a mãe. Ó a cara de vocês já. Vocês vão falar, isso é normal, né? Todo mundo ama a mãe. Eu quero saber quem é que degolou a mãe. Isso não é normal, isso é anormal. É igual acidente de trânsito. O que acontece quando há um carro batido em alguma rodovia? O que acontece com o trânsito? Ele para inteiro. Por quê? Porque as pessoas começam a parar para ver. E eu já tive dentro de carros que foi muito interessante, né? Então eu tava vindo de Campinas, tinha uma batida lá e eu tava com uma pessoa e tinha mais 2 pessoas atrás. E aí quando a pessoa de trás virou para ver o acidente, não tinha vítima. Não tinha acontecido nada. Aí a pessoa falou assim, não aconteceu nada não. Ó, o desejo daquela pessoa era que ele visse o quê? Uma cabeça rolando no meio do asfalto lá. Ou uma perna de um lado, ou tudo bem ou não? O ser humano tem essa tendência. Então hoje, nós vamos diante do espiritual e diante de Deus então. Agora olha que coisa grandiosa. Quando eu falo diante de Deus, eu estou falando de religião? Não. Eu estou pregando religião para vocês? Não. Eu estou dizendo que só quem é católico aqui vai conseguir consagrar água? Não. Só quem é espírita? Não. Só quem é evangélico? Não. Eu estou dizendo para vocês que qualquer um de vocês que estão aqui tem a capacidade espiritual e sensorial de consagrar essa água, mesmo que você seja ateu. Ué, mas como é que eu vou consagrar água sendo ateu? Primeiro que Deus é amor. Deus não está nem um pouco preocupado se você crê nele ou não. O amor não precisa de crença. O amor, ele vai ajudar a pessoa que está necessitada. Está correto ou não está correto isso? Está correto ou não está correto isso? Porque se tiver uma pessoa lá caída, uma pessoa lá acidentada, uma pessoa lá que foi esfaqueada por um ladrão, por um exemplo, e você parar e perguntar assim, você está precisando de ajuda? E a pessoa está lá toda ensanguentada, ela fala assim, nossa, me ajuda, me leva para um hospital. Você fala, não. Primeiro você diz para mim que você crê em Deus, senão eu vou te deixar morrer aí a míngua. Não é isso que você pode falar para a pessoa. Está correto ou não? Na hora você vai tentar salvar a pessoa, levar a pessoa para o hospital e por aí vai. Ou então imagina um bombeiro, que de repente tem alguém se afogando na praia lá, e o bombeiro vai lá, nada até a vítima, quando chega fala assim, qual é a tua crença?
E o cara tá lá subindo e descendo a mão empolgado. E eu, me ajuda. Não posso ajudar ainda não. E deixa eu te explicar por quê. Porque eu tenho uma crença muito grande em Deus. Se você não falar que você crê em Deus agora, eu vou deixar você morrer. Se a pessoa falar isso, ela nunca creu em Deus. Amém? Tudo bem? É muito importante que vocês quebrem esse maldito desse preconceito que faz com que as pessoas fiquem se rotulando. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu até estava comentando com o pessoal no carro uma coisa que para mim eu acho grandiosa, fantástica, mesmo sendo apóstolo de uma igreja. Então no Rio Grande do Sul agora tem uma polêmica ferrada lá em Lajeado, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, não é nem Porto Alegre, porque ela tem um jogador de futebol, que hoje é o artilheiro lá do time local, é o cara que faz mais gol, e agora o cara, né, que faz mais gol lá naquele time, declarou para a imprensa inteira que ele é gay. E quando ele vai diante da imprensa, porque o time ganha, e ele faz lá 4 gols, e a imprensa começa, nossa, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, ele pensa que naquele momento é o melhor momento dele chegar e chocar todo mundo. E ele fala assim, não, mas ó, só para contar para vocês uma coisa, eu posso ser um bom jogador de futebol e ser gay. Tudo bem? Para as pessoas ditas normais e convencionais, o cara que joga futebol, ele pode ser gay? Não pode. Futebol é um jogo, futebol é um esporte para macho, para homem, para a sociedade hipócrita que a gente tem lá fora. E aí esse menino agora ele tá saindo a matéria dele no mundo inteiro, desde a Rússia, Japão, China, todo mundo dizendo, mas como é que um jogador de futebol pode ser gay? Ué, o que tem a ver você jogar bola e você ser gay? É a mesma coisa que eu vivo comentando com as pessoas, de repente um cabeleireiro não pode ser heterossexual ou não? Claro que ele pode, só que para a nossa sociedade, se você homem é heterossexual lá, né? Você diz que você quer ser cabeleireiro, ou então você diz que você quer, por exemplo, dançar balé. A nossa sociedade é tão hipócrita e nojenta que a gente divide as profissões, inclusive pelo que a pessoa faz. Quem joga futebol é macho e quem dança balé é viado. Não necessariamente, porque agora a gente tem um jogador de futebol que é viado. E quantos caras que dançam, por exemplo, balé podem não gostar de sexo com o mesmo sexo, sim ou não isso? Tudo bem? E quer ver uma outra coisa? Quando vocês falam de academia e quando vocês vão... Acabei de vir da academia agora, por um exemplo. Tudo bem? Então, quando eu fazia a ACM é muito grande. Né? Eu fazia a ACM no centro e lá são 13 andares de academia. A ACM tem 180 países. Foi na ACM que foi desenvolvido voleibol, futsal. Um monte de atletas do Brasil que vão para a Olimpíada são treinados pela ACM. Então, por ela ser muito grande, o banheiro lá é muito grande. Então você entra no banheiro lá, tem assim, uns 200 chuveiros, por um exemplo. Quantas vezes eu vi aqueles meninos lá extremamente musculosos, que estavam na musculação, se olhando no banheiro, por um exemplo. E aquilo não me incomodava, porque a minha cabeça sempre foi de uma forma diferente. Tudo bem? Então quando você vê de repente uma pessoa na academia, isso não significa que aquela pessoa de repente seja ou deixe de ser qualquer coisa. Como no caso do futebol, como no caso do cara que dança balé e por aí vai. Aí vocês vão me perguntar assim agora, mas o que isso tem a ver com a igreja? O que tem a ver com eu consagrar água agora? Tudo. Tem a ver que vocês precisam entrar em vocês mesmos a partir de hoje e começar a questionar por que a tua mente fala tanta porcaria que não te leva para nenhum lugar. Ou então por que a tua mente fala tanta porcaria sobre a vida das outras pessoas, esquecendo de como está a tua vida. Porque eu acho um absurdo um país como o Brasil, com um monte de coisas para a gente resolver na parte social, de criança passando fome, de animais abandonados e um monte de coisa, você ainda questionar que o cara que joga futebol não pode ter a sexualidade dele da forma que ele quiser. E eu não posso, como igreja, admitir que as pessoas que frequentam a igreja sejam controladas por mim, que sou o apóstolo da igreja, com relação às suas vidas pessoais. Está correto ou não está correto isso? Então o que vocês são aqui dentro da igreja, eu sou responsável. E a minha responsabilidade é te falar das coisas espirituais. O que é te falar das coisas espirituais? Como é que você está espiritualmente falando? Se você ora, medita, se você reza? Como é que você é com as outras pessoas, com os teus vizinhos, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos? Se você está caminhando para a evolução? Se você consegue entender dentro de você o que é maldade, o que é bondade? Isso é a função da igreja. Amém ou não? A função da igreja não pode ser que tamanho que é o teu cabelo, que tamanho que é a tua saia, que cor que é o esmalte da tua unha, com quem você está fazendo sexo lá na tua família, na tua casa, sei lá onde, e as coisas que você gosta, deixam de gostar. Por isso que Cristo disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E Cristo fez isso, porque quando Cristo chega numa festa e acaba o vinho, nas bodas de Caná, vocês podem depois consultar lá os 4 evangelhos lá dos apóstolos,
Cristo poderia chegar e falar o seguinte: eu sou filho de Deus, está errado vocês tomarem vinho, e já que o vinho acabou, vamos todo mundo para casa rezar. Ele poderia falar isso. Porque se fosse hoje, se fosse o padre, o dirigente espírita, o pastor, eles falariam ou não falariam isso? Falaria, claro que falaria. Falaria ou não? Tudo bem? Falaria. Só que aí Cristo chega e diz assim: tem água ainda? E o pessoal fala: tem. Mas é que a gente quer vinho, e o vinho acabou. Ele fala: calma, não acabei ainda de falar, não, deixa eu molhar o bico no mínimo, credo, como diz o programa da Globo lá. E aí o pessoal traz lá as jarras cheias de água, ele coloca a mão, consagra e transforma a água em vinho e diz: continua com a festa. Deus nunca esteve preocupado com a festa que você faz da tua vida. Deus está muito preocupado em como você vive a tua vida, em como anda o teu coração, como é que está o teu corpo. Se você está cuidando do maior bem que há na face da terra, que é você. Aliás, qual é o maior bem que há na face da terra se não for você? E como é que você pode falar que o maior bem que está na face da terra é o outro? Então é igual nosso amigo, é Amanda, né? É Amanda? Então a Amanda chega pra mim e fala: nossa, apóstolo, é porque quarta-feira vai ter uma festa lá, não sei que dia vai ter uma festa, e aí eu tenho que ficar sem comer carne até o dia 22. E olha o que ela fala pra mim, ó: e todo mundo vai comer carne. E aí eu tentei falar pra Amanda o seguinte: mas você não é todo mundo? E eu não como carne por causa das pessoas que comem ou por causa das pessoas que não comem. Eu não como carne por dois motivos. Primeiro, que um bife fica no teu organismo durante 2 meses, literalmente te contamina. Isso é a medicina que fala, isso não é Deus que fala. É a medicina, pesquisa científica, que diz que se você come carne 3 vezes por semana, você tem 20% mais chances de ter um ataque cardíaco dos 30 até os 35 anos. Ou seja, você é suicida. E que prazer porcaria é aquele que você come, sente um prazer, e aquele prazer de mastigar carne, gente, dura quantos minutos? Dura quanto tempo, Amanda? Quando você pegava um pedaço de carne, colocava na boca e mastigava e engolia, durava quanto tempo o prazer? Pouco. E aí quando a gente tira o prazer da carne lá de poucos minutos e eu volto para Amanda, quanto vale você diante daquele pedaço de carne? Você vale nada diante do pedaço de carne? Ela trocou agora. Quanto vale você diante do pedaço de carne? Muito mais do que o pedaço de carne, pelo amor de Deus. Tudo bem? Tudo bem? E aí eu falei pra Amanda assim: come somente um pedacinho. Depois a Amanda voltou e eu falei: Amanda, se eu fosse você, eu não comeria carne. Ela falou: não vou comer. E ensina para as pessoas, diz para as pessoas que você é livre, que se elas querem se matar, problema delas. E que se elas são minhas amigas de verdade, elas não podem me obrigar a me matar como elas estão se matando. O que vocês acham agora? Tá correto ou não tá correto isso? Tudo bem? E aí esse é o primeiro motivo de eu não comer carne. Aliás, depois que eu parei de comer carne, eu não me sinto mais cansado. Eu ficava cansado igual vocês. Então dava uma hora durante o dia que eu sentia que eu estava cansado, principalmente depois do almoço, quando eu comia carne. Era impressionante. Quando eu jantava carne, eu tinha muito pesadelo. E aí a primeira coisa que eu senti diferença foi isso. Depois eu trabalho muito na espiritualidade, né? Então eu vou para um umbral, eu saio de lá, eu vejo morto, enfim. Mas os pesadelos que eu sentia que não eram da espiritualidade, eram produzidos pela minha química. Vocês estão entendendo? Depois que eu parei de comer carne, eu nunca mais tive pesadelos da carne. É impressionante. E aí se vocês forem no solo sagrado, e aí nós temos lá 2 vaquinhas, e hoje o vizinho me emprestou lá o touro dele para poder cruzar com uma das vacas lá que nós temos, porque ela estava no cio. Não dá para você comer mais aquele bicho. Aquele bicho, ele chega e ele baixa a cabeça para você acariciar a cabeça dele. Aquele bicho olha com o olho dele dentro do teu olho e ele conhece você. E aí eu saí, eu tomei café da manhã no meu quarto, depois eu saí com uma maçã na mão. E quando ela me viu com a maçã em 100 metros, ela já veio. E baixou a cabeça para me acariciar a cabeça dele, olhou na cabeça dela, olhou bem do meu olho e falou assim: me dá a maçã. Aí vocês vão falar assim: a vaca fala? Fala. E aí eu dei a maçã, pra você ver a educação da vaca. Só pegou a língua assim, tocou na maçã, puxou e comeu a maçã. Sabe, não dá pra você imaginar aquele... E aí se você imaginar como é que aquele bicho é morto, os frigoríficos, a primeira coisa que eles fazem, eles têm uma máquina lá que eles penduram o boi e a vaca, né, vivo. E aí para pendurar, eles metem uns troços no calcanhar do bicho, né, porque o calcanhar do bicho é igual ao nosso. Tem esse nervo aqui e tem essa parte que é bem molinha. Então eles enfiam um gancho ali para pendurar o bicho. Imagina a dor daquilo.
Amém? Depois eles pegam uma outra faca, que não é uma faca como espada, é uma faca cilindro. É roliço assim, né? Com uma ponta fina. E eles enfiam aquilo na garganta do bicho. Só que é uma máquina, vai enfiando. Tudo bem? Tem alguns bichos que a máquina não enfia numa profundidade de matar o bicho na hora. Então o bicho fica tremendo de dor, morrendo. E aí a próxima máquina é para arrancar o couro. Eles arrancam o couro do bicho vivo. Vivo. E aí vocês que estão caminhando um pouquinho para a espiritualidade, vocês acham o quê? Que aquele pedaço de carne não está com a dor daquele bicho ainda? Eu digo a vocês que está. Aquele bicho continua dolorido. Ou não? Continua dolorido.